Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe Atlético do Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é a 13ª colocada com 6 pontos ganhos. E a equipe do Novo Horizontino, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. A equipe do Novo Horizontino é a 10ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 9 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Palmeiras. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 12ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Palmeiras, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 2ª colocada com 13 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse novo encontro entre Vasco e Palmeiras, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Santos. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 18ª colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Santos, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. A equipe do Santos é a 19ª colocada com 4 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Grêmio, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Santos. Melhor opção para esse novo encontro entre Grêmio e Santos, também vamos de partida de gols. Vamos de partida acima de 1,5 gols. No outro jogo do Campeonato Brasileiro, a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Flamengo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, perdeu 2 e venceu 3. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Cruzeiro é a 7ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Flamengo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. E pelo Brasileirão da Série A, a equipe do Flamengo é a 1ª colocada com 14 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias ficaram com a equipe do Flamengo. Já que para essa partida a equipe do Flamengo irá com muitos desfalques, vamos para este jogo então de partidas de gol. Para Cruzeiro e Flamengo, vamos de partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Botafogo de São Paulo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Atlético Paranaense é a 8ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo de São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Botafogo de São Paulo é a 18ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse novo encontro entre Atlético Paranaense e Botafogo de São Paulo, vamos de casa. Atlético Paranaense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, também temos a equipe do Chapecoense enfrentando a equipe do Criciúma. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, perdeu 3 e venceu 2. A equipe da Chapecoense é a 12ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B,
com 6 pontos ganhos. A equipe do Criciúma, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Criciúma é a 14ª colocada, com 5 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, uma vitória para a equipe da Chapecoense, 3 empates e uma vitória para a equipe do Criciúma. Melhor opção para esse novo encontro entre Chapecoense e Criciúma, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Operário enfrentando a equipe do América Mineiro. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Operário pelo Campeonato Brasileiro da Série B é a 15ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do América Mineiro, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do América Mineiro é a 9ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B com 9 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos essas duas equipes, uma vitória para a equipe do Operário, um empate e 3 vitórias para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse confronto entre Operário e América Mineiro, vamos de uma dupla chance. América Mineiro para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Bilhete pronto, com as seguintes sugestões: Grêmio vs Santos, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Vasco vs Palmeiras, também vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Cruzeiro vs Flamengo, partida também de gol, partida acima de 1,5 gols. Atlético Paranaense vs Botafogo de São Paulo, vamos de casa, Atlético Paranaense para vencer. Operário vs América Mineiro, partidas também de gol, acima de 1,5 gols.